Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento dessa semana, enfim, uma batalha após a outra. Bob Ferguson é um ex-revolucionário que sai da aposentadoria para enfrentar a missão mais importante de toda a sua vida, resgatar a sua filha. O filme tem direção e roteiro de Paul Thomas Anderson, baseado livremente no livro Vineland, de Thomas Pynchon, e era um dos mais aguardados filmes de 2025, principalmente quando as primeiras críticas começaram a sair, se tornando um dos favoritos para as próximas premiações. Eu acho a filmografia do Paul Thomas Anderson extremamente interessante, porque eu sinto que todos os filmes dele tratam sobre assuntos e são filmes tão diferentes entre si, né? E acho que isso acaba sendo extremamente fascinante, principalmente quando a gente compara ele com tantos outros diretores renomados que têm características e traços e coisas tão bem definidas dentro dos seus filmes, né? Não que um seja errado e outro seja certo, mas é algo que me intriga de certa forma. E bom, para além da ansiedade por todas as críticas do filme, né, que foram extremamente positivas, eu acho que parte da ansiedade com esse filme também vem porque o filme marca a primeira parceria entre o diretor e o Leonardo DiCaprio, que até então não tinham trabalhado juntos, né? O diretor chegou a oferecer o papel de protagonista em Boogie Nights pro Leonardo DiCaprio, que teve que recusar por conta de Titanic, né? Uma decisão que mais tarde ele falou que se arrependeu porque achou o Boogie Nights uma obra-prima, assim, né? E é engraçado, então, pensar que eles estão nessa desde Boogie Nights, né? Que foi lançado em 1997, né? E agora, 2025, enfim, a gente tem a parceria aí desses dois. E bom, antes de assistir o filme, eu não quis ver nenhum tipo de trailer, nenhum tipo de sinopse, nenhum tipo de spoiler, não li nenhuma crítica, porque eu realmente queria me surpreender. E realmente o filme me surpreendeu muito, principalmente pelo quão atual ele é. O longa, então, trata de questões como imigração, deportação, preconceito e o autoritarismo em uma versão um tanto quanto fictícia, mas também muito próxima da realidade que a gente vive dos Estados Unidos, sendo basicamente uma grande sátira com um humor ácido e também provocativo. Mas apesar dele abordar todas essas questões e eu achar que ele de fato faz um trabalho muito bem em representar toda essa questão em formato de sátira, eu acho que o grande acerto dentro da história é realmente a sua simplicidade, porque dentro do longa a gente nada mais acompanha do que uma grande caçada que nos prende com muita facilidade do começo até o fim. E acho que o fato da gente conseguir acompanhar o filme com muita facilidade, porque ele é exatamente aquilo ali, nos dá mais liberdade da gente realmente aproveitar cada questãozinha dentro do filme, desde as grandes cenas que a gente tem até os traços de personalidade dos personagens, né, e ficar se questionando sobre tudo que eles representam e como eles são do jeito que eles são. Mas bom, fiquei muito feliz com esse filme, acho que foi um filme que ele conseguiu manter o hype, né? É um filme que tá muito hypado, que tem muitas boas avaliações, que muita gente tá falando que é o filme do ano, então é difícil, né? Um filme realmente conseguir suprir todas as expectativas e acho que ele consegue muito bem, né? E não só isso, mas acho que ele é um filme que também permite diálogo e paralelos entre outros filmes, né? E isso é uma coisa que vocês vão ver muito ao longo aqui do vídeo da crítica. E acho que uma das principais referências que eu tiro dentro do filme, ou das ligações, conexões, enfim, um filme que me lembrou muito é o Fogo Contra Fogo, que é um filme que também mostra essa perseguição ali entre dois personagens, né? No caso de Fogo Contra Fogo é a polícia e o bandido ali, e acho que os dois têm muitas similaridades, assim, principalmente no começo do filme, onde a gente acompanha um grupo de revolucionários chamado de French 75, que, enfim, executa diversos atos ali dentro do movimento que lembram bastante, assim, algumas cenas de Fogo Contra Fogo, né? O planejamento, a execução dessas cenas e, enfim, foi bem legal ter esse paralelo enquanto eu tava assistindo o filme. A história, então, é dividida praticamente em duas partes. A primeira delas acompanha os dias de glória da French 75 e suas grandes ações, né? Ajudando imigrantes, roubando bancos e fazendo grandes atos contra grandes empresários e grandes figuras. E a segunda se passa anos depois mostrando esse grupo envelhecido, mas também perdidos dentro da sua participação. E o Bob, que é o nosso protagonista, é a perfeita representação disso. Ele é um homem que é praticamente jogado novamente dentro do caos, totalmente despreparado, totalmente fora de forma e muito perdido com o que tá acontecendo, mas que ainda consegue achar dentro de si motivos pra lutar, né, que principalmente sendo a sua filha. O Bob é um personagem que tá dentro do filme em constante movimento, em
constante fuga, em constante confusão, e muito disso nos é passado por conta da forma como o diretor decidiu filmar o filme, né, com muitos closes ali no Leonardo DiCaprio, que passam essa sensação de paranoia e angústia, né, e também a câmera balançando ali nos momentos de fuga que praticamente nos jogam dentro do filme e também nos passam a ansiedade vivida pelo personagem. E é interessante que a gente tem aqui o personagem do Bob, que é um personagem que é de certa forma um pouco mais neutro, e por outro lado nós temos a Perfídia, que é a líder do grupo das French 75, que é uma personagem que é um tanto quanto controversa, muito intensa, mas que tem muita vontade de lutar e ela tá ali, mas ao mesmo tempo a sensação que nos dá é que ela é viciada nessa adrenalina, no perigo, na violência, né, na luta, assim, E nessa vida realmente caótica, sendo perigosa não só para os seus inimigos, mas também para os seus colegas. E uma coisa que eu acho interessante é que dentro da história, a gente entende que essa personagem é, na verdade, uma criação do ambiente em que ela nasceu, que tem essa luta constante, né? E é, de certa forma, um ciclo sem fim de violência ali, que se perpetua por diversos anos. Então ela nasce ali naquele momento, em que todo mundo tá lutando e ela não tem mais outra opção senão lutar também, e de certa forma acaba se apaixonando por essa violência, né, por essa brutalidade. E enfim, é um filme que fala sobre essa coisa, esse ciclo repetitivo de luta, né, de opressão que gera resistência, que gera violência, e como esse ciclo nunca acaba e acaba sendo uma batalha após a outra. E bom, mesmo o filme sendo muito simples e fácil de acompanhar, uma das suas principais características é o caos. O filme é extremamente frenético, conseguindo nos deixar ansioso enquanto acompanhamos o personagem do Leonardo DiCaprio, principalmente quando ele cruza com o Benício Del Toro, que inclusive pra mim é um dos meus personagens favoritos dentro do filme. Acho que o ator traz uma grande atuação, principalmente por ele interpretar uma pessoa que é quase não incomodada pelo caos ao seu redor. É um personagem extremamente sereno e ao mesmo tempo muito excêntrico, assim, é muito interessante. Ele aparece apenas por uma parte do filme, mas eu achei simplesmente demais. E eu vou ter que falar, tá? Esses momentos do Leonardo DiCaprio nesse caos me lembrou um filme, exatamente, After Hours, de Martin Scorsese. Eu sei, eu tô falando muito desse filme, que eu fiquei realmente encantada, e eu vejo partes de After Hour em todo filme que eu vejo, não é mais minha culpa. E aqui eu acho que tem muito a ver sobre isso, né? Porque é, sim, sobre um homem que é jogado ali no meio do caos e que tem que continuar. Ele não tem opção de voltar, ele tem que continuar seguindo em frente. E acho que tem muito desse paralelo, e principalmente da angústia vivida pelos dois protagonistas. Mas bom, voltando pra Uma Batalha Após a Outra, eu diria que esse é um filme extremamente vivo, não só pelos assuntos tratados aqui, que são extremamente atuais, mas também por todo o caos, o quão frenético o filme é e a ansiedade que ele te faz sentir. Eu preciso falar das cenas de perseguição do filme, que são um dos grandes destaques dentro da história, né? Principalmente uma delas que acontece no meio de um deserto, e o diretor se utiliza muito das curvas e das subidas e descidas desse lugar, né? Da geografia ali do local, para criar ainda mais tensão, né? E a gente acompanhando esses personagens e o close, e eles olhando para aquela estrada e aquele meio do nada, que enfim, só gera mais ansiedade. E devo dizer que tem poucos filmes que eu saí do cinema tão ansiosa e tão agitada quanto eu saí da sessão de Uma Batalha Após a Outra. E bom, assim como Fogo contra Fogo, que acho que um dos grandes destaques do filme são seus personagens, aqui também funciona da mesma forma, principalmente pelo quão complexos esses personagens são e todas as atitudes que eles vão tomando ali dentro do filme, e como tudo de certa forma se justifica. O personagem do Leonardo DiCaprio vive de certa forma o herói dentro da história, mas talvez o termo herói seja um pouco forte demais para descrever ele. Bob Ferguson tem intenções boas, apesar de suas atrapalhadas, mas também isso faz dele mais humano, fazendo com que a gente torça pelo protagonista desde o início, principalmente por ver o quão puro é o seu amor por sua filha Willa. Em uma crítica, compararam o personagem do Leonardo DiCaprio nesse filme com o personagem do Ryan Gosling em Dois Caras Legais, que particularmente é um dos meus filmes de comédia favorito. E eu acho que faz muito sentido, porque esse personagem do Leonardo DiCaprio, ele viaja constantemente dentro do filme entre momentos covardes e momentos heróicos, assim, né? Um homem muito corajoso, mas ao mesmo tempo desajeitado, e acho que funciona super bem pra gente criar empatia e torcer por ele dentro da história. E é um tanto quanto curioso que eu ouvi muito falar antes de assistir o filme sobre o Leonardo DiCaprio, que claro, tá excelente dentro do papel, e acredito que muito provavelmente ele vai conseguir uma indicação ao Oscar, né? E talvez
enfim, até acabe ganhando a estatueta. Mas eu acho que foi muito chocante o fato que eu não ouvi tanto falar sobre a atuação do Sean Penn nesse filme. Ele tá espetacular, e aqui ele praticamente interpreta o vilão da história, que é um homem que ao mesmo tempo consegue ser extremamente aterrorizante, mas também é muito patético. Aqui seu personagem entra nessa jornada apenas para conseguir fazer parte de uma sociedade secreta racista. De certa forma, ele me lembra um pouco os vilões que a gente vê nos filmes do Quentin Tarantino, que viajam um pouco nessa linha, né, do ridículo e patético e o assustador, e acho que ele faz um trabalho espetacular aqui, principalmente com os maneirismos que ele cria para interpretar esse personagem, que de certa forma tornam ele ainda mais crível. Ele basicamente é um homem muito poderoso e extremamente ridículo. Uma Batalha Após a Outra é um daqueles filmes que te deixa animado, que te faz sair da sala de cinema pensando, meu Deus, eu amo assistir filmes, e acho que essa é uma das melhores sensações que qualquer filme pode te dar. Eu garanto pra vocês que eu saí do cinema pensando, meu Deus, cinema, entendeu? E é muito legal quando a gente sente isso, quando a gente fica grudado, querendo saber o que vai acontecer, quando a gente se sente conectado com a história, de querer saber o que vai acontecer depois, se sente ansioso, assim como os personagens, e acho que esse filme cumpre perfeitamente esse papel, e é um filme que vale muito a pena assistir. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota de 8.8 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Uma Batalha Após a Outra, se você acha que esse filme vai ser indicado a muitas categorias aí futuramente nas premiações, e também deixar aqui nos comentários qual que é o seu filme favorito do Paul Thomas Anderson. Então foi isso, e até o próximo vídeo.